Meus amigos, em razão do adiantado da hora, e certamente do cansaço que assola todos vocês, eu vou poupá-los e pretendo, nesse momento, fazer uma palestra muito breve. E, ao dizer isso a vocês, eu lembro de uma lição que há muitos anos recebi de um grande constitucionalista, querido amigo, que felizmente ainda está entre nós até hoje, aos seus 90 anos de idade, lúcido e em plena produção acadêmica, que é o professor José Afonso da Silva. Certa feita, o professor José Afonso da Silva me disse: Edgar, uma palestra, ela deve ser como a mini saia. Eu disse: mas como, professor? Me explique melhor. E ele, do alto da sua sabedoria e da sua experiência, ele disse: a palestra mini saia é aquela palestra que deve ser comprida o suficiente para cobrir todo o assunto, mas muito curta para destacar a beleza do conteúdo. E é esta a minha pretensão aqui, meus amigos, ao tratar com vocês, a partir de agora, da responsabilidade da administração pública pelo desfazimento de uma licitação. Devo também, desde logo, confessar a todos que este tema foi por mim escolhido, dada a liberdade que tenho com o amigo Felipe Bozelli, e este tema é o tema da minha tese de doutoramento, defendida já no ano de 2009, na PUC de São Paulo. E devo confessar a vocês que decidi e escolhi este tema para o meu doutoramento inspirado num artigo do dileto amigo José Sérgio, publicado numa revista jurídica especializada, em que o José Sérgio tratou do dever de indenizar em face de o desfazimento de um contrato por meio de uma revogação e anulação. Era mais ou menos este o título do artigo publicado pelo professor José Sérgio. E, a partir da leitura deste artigo, e também, confesso a vocês, dada a minha experiência profissional, não só junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde tive a felicidade de ocupar um cargo de provimento efetivo por 35 anos, ininterruptos, tendo me aposentado há 3 anos atrás, muito precocemente, para que vocês não façam nenhuma conta de cabeça, entrei no tribunal com 5 anos de idade. Naquela época não precisava concurso e lá fui ficando como menor aprendiz e acabaram me aposentando, não sei se por idade ou por invalidez mental. Fato é que esta minha experiência junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, aliada ao exercício da advocacia e ao magistério, me fizeram pensar sobre algumas consequências em razão do desfazimento de uma licitação, notadamente o desfazimento prematuro de uma licitação. E para que nós possamos chegar às conclusões que pretendemos acerca deste tema central, faz-se necessária a fixação de algumas premissas nucleares. A primeira delas, meus caros, é nós aqui defendermos a ideia de que licitação não é procedimento administrativo. Ao contrário da proposição de muitos administrativistas, proposições estas encontradas em vários manuais de direito administrativo e também produções voltadas especificamente para as licitações, nós defendemos a ideia de que licitação não é procedimento administrativo, licitação é processo administrativo. E não estou sozinho na defesa desta tese. Basta nós compulsarmos, por exemplo, um professor de todos nós,
Celso Antônio Bandeira de Mello, que na 27ª edição do seu clássico Direito Administrativo mudou o seu posicionamento a respeito exatamente deste ponto, passando a defender a ideia de que licitação é processo e não procedimento. Aliado ao professor Celso Antônio, nós temos também a doutrina balizada da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E estes dois administrativistas, para citar apenas esses dois, sustentam a ideia de que, por meio de um processo, o Estado realiza ou executa as suas funções administrativas, fundando também estes posicionamentos na ideia de que o texto constitucional, no artigo 5º, inciso 54, fala textualmente, taxativamente, em processo administrativo. E, portanto, meus amigos, não tenho dúvida alguma em afirmar a vocês que licitação é processo, procedimento é rito processual. E rito processual, em matéria licitatória, nós temos expressamente definidos nos artigos 43 da 8666 e no artigo 4º da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão. Portanto, fica aqui esta primeira assertiva que, para as conclusões que pretendo chegar, ela é extremamente importante. Licitação é processo e não procedimento. E neste cenário processual, portanto, das licitações, sem dúvida alguma, nós temos atores participando neste cenário processual. E poderíamos aqui afirmar a vocês a existência de duas categorias de atores neste processo licitatório. Um sujeito ativo, que é a entidade licitadora, que instaura a licitação, e o professor Bozelli falou há pouco na sua exposição de licitações que não findam porque não se iniciam, e eu vou falar de licitações que se iniciam e que não findam, por algumas razões que já vou declinar. Mas, portanto, neste cenário processual, no processo licitatório, nós temos atores nitidamente identificados. Um sujeito ativo, dizia eu, que é a entidade licitadora, que é quem promove, quem instaura o processo licitatório e que é quem objetiva alcançar um bem ou a prestação de um serviço. E na outra ponta nós temos os sujeitos passivos, que são os particulares, que acodem àquele chamamento público e, ao acudirem àquele chamamento público, o que eu vou dizer agora também é muito importante, ao acudirem ao chamamento público, depositam na administração pública a crença, a boa-fé de que aquele processo licitatório vai atingir o seu desiderato, que é, enfim, a seleção da melhor proposta. E como já foi dito aqui, em painéis que me antecederam, não há que se confundir seleção da melhor proposta com seleção do menor preço. São situações absolutamente distintas. Portanto, o objetivo, o desiderato do processo licitatório é selecionar a melhor proposta. Feita esta primeira consideração, precisamos, então, caminhar, avançar no nosso raciocínio para tentar identificar aqui as causas extintivas de um processo licitatório. Se nós passarmos os olhos no regime jurídico licitatório, que, como bem pontuou o professor Juarez Freitas ontem, virou, ele até usou uma expressão, um puxadinho,
eu talvez seja um pouco mais contundente, um pouco menos polido, talvez, que o professor Juarez, virou uma bagunça, uma verdadeira colcha de retalhos. Quando se fala em regime jurídico licitatório, eu já, no sentido figurado, eu imagino aquelas ligações clandestinas de energia elétrica, que são os popularmente conhecidos os gatos, em que nós avistamos nos postes um verdadeiro emaranhado de fios. E é esta ideia que me vem à cabeça quando se fala em regime jurídico licitatório. Bem, mas deixemos isto de lado. Passando os olhos, portanto, em todo o regime jurídico licitatório, nós podemos identificar claramente algumas causas extintivas do processo licitatório. E destas causas extintivas do processo licitatório, postas pelo ordenamento jurídico, eu tenho a possibilidade de classificá-las em duas espécies: as extinções ordinárias e as extinções extraordinárias. O que é uma extinção ordinária do processo licitatório? Extinção ordinária é aquela extinção da licitação que se dá, que é a desejada por todos os sujeitos que participam da relação processual. O que todos almejam numa relação processual licitatória? Que ela chegue ao seu final e que seja eleito o vencedor por meio da melhor proposta. É isto que todos desejam. É este o desejo da administração e é este o desejo dos sujeitos ativos que dela participam. Então, nesta categoria de extinção ordinária, nós poderíamos aqui colocar nesta categoria a homologação e a consequente adjudicação do objeto. Então, vejam, pelo rito procedimental estabelecido pela 8666, pela Lei do Pregão, nós temos um determinado momento em que, após julgada a licitação e elaborada a ordem classificatória, esse processo é encaminhado a uma autoridade superior àquele órgão que promoveu o julgamento. E esta autoridade superior, então, deve, a meu juízo, e isto que eu vou dizer a vocês agora, na maioria dos casos, é pura teoria, porque na prática isto não acontece. Na teoria, o que deve ocorrer? Esta autoridade superior recebe o processo licitatório pronto e acabado, ela deve, na teoria, repito, realizar duas espécies de controle. Um controle de legalidade, passando em revista todos os atos que foram praticados até aquele momento, verificando se não há nenhum ato que tenha desbordado, que tenha afrontado o ordenamento jurídico. Este é o primeiro controle. O segundo controle que deve ser realizado, o controle de mérito, ou seja, naquele momento a autoridade superior deve verificar se ainda persistem razões de interesse público suficientes para dar continuidade à contratação. Se passar nestes dois controles, de legalidade e de mérito, esta autoridade, portanto, ela expede, exara um ato administrativo que homologa a licitação. Então, no sentido figurado, meus caros amigos, homologar uma licitação seria o mesmo que nós batermos um carimbo atestando que tudo que está ali é legal e a contratação ainda interessa à entidade licitadora. Via de consequência, homologada a licitação, no mesmo ato ou em ato apartado, adjudica-se o objeto ao vencedor. Com a adjudicação do objeto ao vencedor e com a homologação, está extinto o processo licitatório pela via ordinária. Com a adjudicação, é bom que se diga, nasce para o adjudicatário um certo direito. Que direito? O direito de não ser preterido na contratação. Se aquela contratação ocorrer, terá que ocorrer necessariamente com o adjudicatário.
Portanto, sustento eu que com a adjudicação nasce para o particular adjudicatário um direito subjetivo à contratação, que só pode ser afastado se, após o ato adjudicatório, ocorrer um fato superveniente e razões de interesse público suficientes e robustamente comprovadas, ou a identificação de algum vício de legalidade insanável que possa ensejar a anulação ou a revogação do processo licitatório. Então, esta seria a primeira forma de extinção de um processo licitatório pela via ordinária. E pela via extraordinária, que extinção do processo nós teríamos pela via extraordinária? É fácil nós identificarmos mais 4 possibilidades de extinguir extraordinariamente o processo licitatório: pela revogação, pela anulação, pela decretação da deserção ou pela decretação do fracasso da licitação. Analisemos rapidamente alguns elementos que estão presentes, ou que devem estar presentes, em cada uma dessas espécies de extinção extraordinária. Quais são os requisitos para que a revogação de um processo licitatório se opere validamente? O artigo 49, parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 3º da Lei 8.666, prevê taxativamente requisitos para que a revogação se opere validamente. A revogação ela se opera em decorrência de um fato superveniente. Superveniente a quê? Superveniente ao ato que autorizou a instauração da licitação lá na fase preparatória do certame. E por razões de interesse público devidamente justificadas. Basta apenas o preenchimento desses 2 requisitos para que a revogação se opere validamente? Não. Há um terceiro requisito. Há a necessidade inafastável de se oportunizar o contraditório ampla defesa em momento anterior, em momento prévio à revogação do processo licitatório, às partes que serão afetadas por aquela providência pretendida pela administração. E algo que dificilmente nós vemos ocorrer na prática. Quando se fala em oportunizar o contraditório ampla defesa em momento prévio à revogação, o que normalmente se ouve? Eu revogo, depois eu abro o prazo recursal, queima-se uma etapa do duplo grau de decisão. E afronta-se de morte o princípio constitucional do contraditório da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Portanto, meus amigos, a revogação se opera desde que presentes esses 3 requisitos: fato superveniente, razões de interesse público e contraditório para a defesa em momento prévio à revogação. E a anulação? A anulação de um processo licitatório se dá, diz o artigo 49 da 8666, em razão de um vício de legalidade. Mas entenda-se, embora a lei não diga isso que eu vou dizer agora, entenda-se que este vício de legalidade que deve nortear, que deve ser o motivo para a anulação, deve ser um vício de legalidade insanável. Porque se for passível de uma convalidação, de um saneamento, nasce para a administração pública o dever de sanear, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. E também, como segundo requisito para anulação, há que se oportunizar previamente a anulação o contraditório ampla defesa na forma do parágrafo 3º do artigo 49 da 8666. A terceira hipótese, de extinção pela via extraordinária, ela se dá pela decretação da deserção. A decretação da deserção é causa extintiva do processo licitatório. E quando é que ocorre a deserção? Quando nós damos publicidade
de um certame licitatório e na data aprazada pelo instrumento convocatório não aparece uma alma viva. Ninguém, absolutamente ninguém. A licitação se extingue com esta providência administrativa, que é um ato que declara o certame deserto. E, por fim, como causa também extraordinária de extinção, nós temos a decretação do fracasso, que é diferente da deserção. O fracasso se dá quando nós instauramos o processo licitatório, damos publicidade na forma e na intensidade previstas pela lei, e na data aprazada pelo edital, vários interessados acodem ao nosso chamamento, mas por motivos diversos, todos são inabilitados ou todos são desclassificados. Dá-se uma nova chance a estes pobres coitados, na forma do parágrafo 3º do 48. Se a situação persistir, aí sim é decretado o fracasso do processo licitatório. Muito bem. Então, fixada esta segunda premissa, que tratou especificamente das causas extintivas do processo licitatório, vamos para a terceira premissa daqui da nossa fala, que vai tratar muito despretensiosamente, de uma forma muito simplista, da responsabilidade da administração pelo desfazimento de uma licitação. Primeiramente, meus caros, quando nós falamos em responsabilidade da administração, já nos vem à mente uma primeira questão, que é a figura jurídica da responsabilidade civil. E quando nós pensamos em responsabilidade civil, também de uma forma muito sintética, eu diria, e poderia resumir, que responsabilidade civil ela se caracteriza pela obrigação imposta a alguém de indenizar ou reparar um prejuízo causado a outrem. Esta é uma noção assim muito genérica, eu diria, despretensiosa de responsabilidade civil. Se nós formos pesquisar e passar os olhos nos manuais de direito administrativo, nós vamos constatar lá os apontamentos dos administrativistas para a responsabilidade contratual e extracontratual do Estado. O que é uma responsabilidade contratual? Responsabilidade contratual é aquela que decorre da violação de um dever imposto por uma cláusula de um contrato expresso. Esta é a responsabilidade contratual. O descumprimento, portanto, de uma cláusula de um contrato. O que não acontece na responsabilidade extracontratual. Não há que se cogitar da presença ou da necessidade de um contrato. Na responsabilidade extracontratual, notadamente a responsabilidade extracontratual do Estado, nós podemos ter esta responsabilização em face da prática de um ato lícito ou ilícito, ou uma omissão até da própria administração pública. Trazendo um pouco esta questão da responsabilização à luz da nossa Constituição Federal, é forçoso nós remetermos os colegas para o artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional, que prevê com todas as letras que as pessoas jurídicas de direito público ou as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, que nesta qualidade causem um dano a terceiros, nasce a responsabilidade pela reparação deste dano, com direito de regresso da administração pública, em face do causador daquele prejuízo. Muito bem, aí nós temos, com todas as letras, no texto constitucional, a responsabilidade objetiva do Estado, que, diga-se de passagem,
independe da culpa ou dolo para que a indenização ou o reparo do dano possa ocorrer. A responsabilidade objetiva não independe de culpa ou dolo. Basta que se evidencie, que se constate a presença dos seguintes elementos: uma ação ou omissão do Estado, um dano injusto e devidamente comprovado, e que esta ação ou omissão do Estado tenha sido efetivamente a causa do dano ou do prejuízo sofrido pelo particular, ou seja, o nexo causal. E repita-se, meus amigos, esta responsabilidade objetiva ela se impõe à administração pública tanto por atos, pela prática de atos lícitos, quanto pela prática de atos ilícitos e também em face de condutas omissivas. Muito bem. É preciso também, voltando um pouquinho ao ponto inicial da minha fala, em que sustentei que licitação é processo, é preciso nós também defendermos a ideia de que este processo licitatório, que contempla a presença daqueles sujeitos ativos e sujeitos passivos, este processo licitatório ele só se materializa em um dado momento. Há um momento preciso em que há a inequívoca caracterização, ou melhor, materialização de um processo licitatório. Em que momento se dará esta caracterização, essa materialização desse processo? Isto é fundamental para que nós possamos defender a ideia da necessidade do contraditório da ampla defesa prévio à revogação e anulação. É preciso nós depreendermos também desta ideia da concretização e materialização do processo licitatório para fins de nós identificarmos a necessidade ou não de uma eventual indenização pelo desfazimento prematuro de uma licitação. Penso eu, meus caros, que o processo licitatório, eu faço até, meus amigos, eu faço até uma analogia com o processo civil. Quando é que se forma a ação, uma ação ordinária qualquer, que ajuizemos no foro da justiça comum? Quando é que se forma o processo? Com a citação válida do réu. Com o simples protocolo, a simples distribuição de uma petição inicial, a ação não está formada. Eu faço esta analogia. Eu faço uma analogia agora com o processo licitatório. Quando é que se materializa o processo licitatório? Com a entrega dos envelopes, das propostas. Nesse momento em que a entidade licitadora, em que o sujeito ativo recebe os envelopes, materializa-se o processo licitatório. Até então, nós não temos o processo devidamente formado. E, portanto, a revogação e a anulação que se operem antes, em momento anterior à materialização desse processo licitatório, carecem da oportunização do contraditório ampla defesa. Só nasce para a entidade licitadora o dever de oportunizar o contraditório ampla defesa antes da revogação e antes da anulação, se as propostas já foram devidamente entregues. E para minha felicidade, meus amigos, este projeto de lei 6814, que, a meu juízo, não é nada bom, para minha felicidade está lá com todas as letras nesse projeto 6814, que prescrição no sentido de que, se as propostas já tiverem sido entregues, a revogação e anulação só poderá se operar
com a oportunização prévia do contraditório ampla defesa a todos os licitantes que estão ali formando o nosso processo licitatório. Muito bem. Então, vejam, fixada esta outra premissa de que a relação processual licitatória só se forma com a entrega dos envelopes, é preciso também nós salientarmos aqui a ideia de que, instaurada uma licitação, e notadamente com a publicidade que se dá a uma licitação, isto gera no mercado uma expectativa muito grande. Expectativa no sentido de que os interessados que comumente contratam com a administração pública já iniciam os preparativos para acudir ao chamamento público e participar daquela competição. Ocorre, meus amigos, que muitas vezes estes preparativos para participar de um processo licitatório demandam tempo e muitas vezes demandam gastos do particular. Gastos com projetos, com viagens, com estudos, com planejamento, como foi bem salientado aqui pelo Felipe Bozelli ao tratar de SRP. Até mesmo esses particulares que almejam participar de uma dada competição, eles muitas vezes abdicam de outros contratos e de outras oportunidades negociais, apostando que aquele chamamento público, depositando a boa-fé na administração pública, no sentido de que aquela licitação vai atingir o seu desiderato, que é a seleção da melhor proposta. E, lamentavelmente, isto não ocorre em alguns casos. Mas é preciso salientar também que, com a entrega dos envelopes e com a materialização do processo licitatório, nasce para os particulares uma carga de proteção aos seus direitos. Porque, formada a relação jurídica processual, nós temos uma relação jurídica posta por meio do processo licitatório. E isto propicia aos sujeitos passivos que dela participam, propiciam, ou melhor, outorgam a estes sujeitos passivos, aos licitantes, uma carga de direitos que deve ser protegida. Muito bem. Vejamos agora, especificamente, analisando já as causas extintivas da licitação e a responsabilidade da administração por atos lícitos ou ilícitos, vejamos como se classificaria esta responsabilidade que eu estou a defender aqui para vocês, da administração pública, de eventualmente indenizar os licitantes em face do desfazimento prematuro de uma licitação. Ela seria uma responsabilidade que poderia ser classificada como uma responsabilidade extracontratual ou seria uma responsabilidade que poderia ser classificada como uma responsabilidade contratual? Nem uma coisa e nem outra, a meu juízo. A meu juízo, nós teríamos, nesta carga de direitos que se outorga aos licitantes, ao participarem de uma competição licitatória, nós teríamos uma responsabilidade pré-contratual. É o que eu defendo. E esta responsabilidade pré-contratual faz nascer para a administração pública a obrigação de, eventualmente, indenizar em face do desfazimento precoce, prematuro de uma licitação. Mas não é, já digo a todos vocês, não é em todos os casos de desfazimento prematuro de uma licitação que eventualmente poderá ter cabimento uma indenização. Vejamos, então, em que situações nós poderíamos cogitar desta indenização. Não sem antes chamar a atenção dos colegas
para o plano infraconstitucional e para a flagrante inconstitucionalidade da regra prevista no artigo 49, parágrafo 1º da famigerada Lei 8.666. O artigo 49, meus caros colegas, diz que a nulidade da licitação, artigo 49, parágrafo 1º da 8.666, diz com todas as letras, a nulidade da licitação não gera o dever de indenizar, ressalvado o artigo 59 da 8.666. Ora, isso para mim está em absoluto descompasso com a responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Absoluto descompasso. Imaginem vocês um particular que, depositando a sua boa-fé, ou depositando a crença de que a administração pública vai levar a bom termo um processo licitatório, tem despesas para participar daquela competição e, no meio do caminho, a licitação é anulada por um vício de legalidade insanável, que o particular não concorreu para a prática daquele vício. Se ele demonstrar que teve despesas para participar da licitação, a indenização, a meu juízo, é inafastável. E o fundamento para isto, penso eu, é o texto constitucional, responsabilidade objetiva, e também poderíamos aqui invocar o princípio da boa-fé objetiva, que vem sendo, inclusive, invocado em alguns precedentes judiciais, e o princípio da proteção à segurança jurídica, ou da proteção à confiança. Então, não há dúvida alguma que esse parágrafo 1º do 49 é flagrantemente inconstitucional. Agora, vejamos pontualmente em que situações nós poderíamos cogitar quando da extinção de uma licitação, de uma eventual indenização. Homologação e adjudicação do objeto, que é uma forma ordinária de se extinguir uma licitação. Num primeiro momento, vocês poderiam pensar, e poderia até soar estranho, eu cogitar alguma possibilidade de indenizar em face de uma homologação e de uma adjudicação de um objeto que se dá pela via ordinária, que é aquela buscada, desejada por todos que participam da licitação. Mas vejam vocês o que muitas vezes ocorre na prática. Aquele que vence a licitação e que está classificado em primeiro lugar não é o desejado pelo administrador público mau caráter. Não é aquele compadre do gestor público que deveria estar em primeiro lugar e que, ao assinar o contrato e ao executar o contrato, ele vai contribuir com o ICM. ICM não se trata de nenhum tributo ou taxa administrativa nova. É uma sigla que eu criei que significa incentivo ao contratador moderno. Propina é algo muito... acho que fica mais pomposo nós tratarmos isso como ICM, incentivo ao contratador moderno. Então vejam o que pode acontecer. A autoridade pública homologa, adjudica o objeto, mas o vencedor não é do seu agrado. O que é que ele faz? Ele silencia. Ele simplesmente senta em cima do processo e não convoca o adjudicatário para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente. É bem verdade que silêncio administrativo não é ato administrativo, porque não ordena absolutamente nada, não cria direitos, não promove nenhuma função administrativa. Silêncio administrativo, dizem os autores, especialmente o nosso professor Celso Antônio Bandeira de Mello, silêncio administrativo é um fato administrativo, mas que pode ter consequências no campo dos direitos de outras pessoas. E, neste caso, nós temos consequências.
Eu homologo, adjudico e silencio, e deixo esvaziar o prazo de validade das propostas. É bem verdade que o prazo de validade de proposta pode ser prorrogado a qualquer momento. É bem verdade, é preciso reconhecer isto. Mas e se eu silencio por um longo tempo e aquele adjudicatário, em razão do meu silêncio, deixou aquilo de lado e assumiu outros compromissos, outros contratos, já colocando aquilo numa gaveta? Ele não poderia ser indenizado em face desse silêncio administrativo e de uma omissão da administração? Penso que sim. Agora, vamos pensar um pouquinho na extinção pelo meio da revogação. Eu disse que a revogação de uma licitação ela se opera em razão de 3 requisitos: fato superveniente, razões de interesse público, contraditório pela defesa de forma prévia. Alguém poderia dizer, não, mas você está maluco. Como é que se vai cogitar de indenizar alguém quando a administração pública revoga uma licitação por razões de interesse público? Certamente essa pessoa poderia dizer, não tem cabimento algum. Eu invoco o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e não se cogita e a coisa está morta, acabou, pronto. Você vá se virar. Você arque com os seus prejuízos. Quando fiz a minha pesquisa para escrever a minha tese de doutoramento, eu confesso a vocês que, ao trocar ideias com outros professores, eu fui taxado de maluco. Disse, não, você está doido. Você vai levar um chumbo danado na sua banca de defesa. Mas pesquisando, eu acabei descobrindo que eu não estou sozinho nesta tese. E, aliás, diga-se de passagem, estou muitíssimo bem acompanhado. Porque, vejam só, Diógenes Gasparini, Celso Antônio Bandeira de Mello, Lúcia Vale Figueiredo, Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, pai do Celso Antônio Bandeira de Mello, Almiro do Couto e Silva, Marçal Justem Filho e Adilson Dalari sustentam que a revogação de um ato administrativo, se gerar prejuízos a particulares, cabe indenização, desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados e desde que haja aquele nexo causal entre o ato ou a omissão da administração e o dano sofrido. Então, não há dúvida alguma, meus amigos, fiquei muito confortável em razão desta minha companhia aqui que eu acabei de declinar a todos vocês, em defender a ideia de que na revogação de uma licitação, se comprovados os prejuízos que os licitantes tiveram para participar do certame, cabe sim indenização por esses prejuízos. E com relação à anulação, isso nem se cogita. A anulação de uma licitação se dá em razão de um vício de legalidade insanável. Se o particular, se os licitantes não concorreram para a prática daquele ato viciado que culmina com a anulação da licitação, e fizerem prova de que tiveram prejuízos pela extinção prematura do certame, cabe sim indenização por esses prejuízos devidamente comprovados. Com relação à extinção pelo fracasso, o fracasso, eu já disse a vocês, ele se dá quando todos os licitantes são inabilitados ou todos são desclassificados. Dada aquela nova chance, se a situação persistir, decreta-se o fracasso da licitação. Eu só consigo cogitar de uma possível indenização em razão do fracasso se constatado que o fracasso foi decretado ilegalmente. Se constatado que a decretação do fracasso de uma licitação foi ilegal e os licitantes fizerem prova de que tiveram prejuízo, eles devem, sem dúvida alguma, devem receber a indenização devida.
E com relação à última forma de extinção extraordinária, que é a deserção, isto me parece que não teria nenhum sentido em nós cogitarmos de eventual indenização a quem quer que seja, em razão da extinção extraordinária de um processo licitatório em face da decretação da deserção, ou seja, quando não aparece nenhum licitante. Se não apareceu nenhum licitante, por óbvio, a relação processual não está devidamente formada, não está devidamente materializada e, portanto, não há que se cogitar de qualquer indenização. Estas eram, meus amigos, e cumprindo, tentando pelo menos cumprir a minha promessa de fazer uma palestra minissaia, as considerações que reputei importantes aqui para registrar a todos vocês, mais a título de uma provocação a uma reflexão sobre todos estes temas. E, para encerrar, meus caros amigos, eu percebi ontem aqui, em um dos painéis, que o professor Luciano Reis, meu conterrâneo, ex-aluno também na graduação em Curitiba, ele declamou uma poesia a vocês, uma poesia voltada às licitações. E eu confesso a vocês que eu fiquei bastante tentado em finalizar aqui, cantando para vocês uma música que é do Roberto Carlos, mas a letra foi por mim reescrita. Só contar rapidamente a historinha dessas músicas. Eu tenho algumas músicas que eu reescrevi as letras, e esta brincadeira começou já há alguns anos atrás num congresso de pregoeiros em Foz do Iguaçu, em que fui convidado para fazer também uma palestra de encerramento, e fiquei pensando, puxa, que graça que eu vou fazer com os pregoeiros lá ao final da minha fala, não é? E comecei então nas minhas masturbações mentais, comecei a pensar em letras musicais voltadas às licitações. E já tenho pelo menos umas 5 ou 6. E vou cantar para vocês aqui uma que foi a minha última criação. Ela homenageia, sobretudo, as pregoeiras. Na versão do Roberto Carlos, essa música chama-se Mulher de 40. Na minha versão, essa música se chama A Pregoeira de 40. E ela ficou mais ou menos assim, me perdoem os desafinos, dado o adiantado da hora, e eu já requeiro aqui ao Felipe Bozelli um salvo-conduto para que eu não seja internado e que seja convidado para outros eventos aqui em razão desse meu devaneio. Então a música ficou assim, meus amigos. Edital perfeito, olhar de quem sabe muito da lida, conhece o TCU e talvez a dor de uma multa sofrida. Por experiência, sabe a diferença de lei e princípio, o que é real, lance verdadeiro ou fictício. É jovem bastante, não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no pregão acredita. Não quero saber do seu valor, da sua vida, sua história, nem do seu valor orçado. Pregoeira de 40, eu só quero ser seu arrematado.